Isso é uma dúvida da matéria de combinatória, não é combinatória não do ensino médio, combinatória mais avançada, então matéria de combinatória. E para resolver esse problema, a gente vai precisar usar o conceito de função geradora. Então, o problema é o seguinte: encontrar o número de maneiras de se obter um total de 15 pontos ao se jogar simultaneamente 4 dados diferentes. Aqui tem uma figurinha com os 4 dados. Tem um dado azul, que vai te dar um valor x1. Tu tem um dado verde, que vai te dar um valor x2. Um dado rosa, com o valor x3. E um dado vermelho, que vai te retornar um valor x4. O que está te dizendo o problema é que cada um é um dado, então só pode ser um valor entre 1 e 6. Cada xi tem que estar no conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pois são as faces de um dado. E pelo problema, a soma deles tem que dar um total de 15 pontos. Então, quando eu somar x1 mais x2 mais x3 mais x4, eu tenho que ter um total de 15 pontos. A partir daí é que vem o meu problema de combinatória. Eu tenho uma restrição para as minhas variáveis xi, que elas devem estar no conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a soma das 4 variáveis deve ser 15. A minha pergunta não é quais são as soluções, mas sim quantas são as soluções. Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Quantas são as soluções? Bom, para isso que a gente vai usar a noção de função geradora. Cada variável vai me dar uma função fi, uma fi de x, e aqui que entra o conceito de função geradora. Eu vou usar para cada fi a funçãozinha x mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x na quarta mais x na 5 e x na 6. Por quê? Porque essas são as possibilidades que vão dar no meu dado. Aqui não tem nada, é 1, é o x1, o x2, o 3, o 4, o 5 e o 6. São as possibilidades do dado, as faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a minha fi. Quando eu multiplicar, eu vou estar, na verdade, somando essas potências, né, por conta das propriedades da potência. E essa soma eu quero que dê 15. É por isso que a gente vai pegar essa funçãozinha especial aqui. Eu só vou aproveitar e reescrever essa minha função. Isso aqui é uma pg. O primeiro termo é o x, é o x1. A razão também é x. Então eu posso escrever essa função assim, usando uma pg, que é a soma de uma pg. Eu vou botar pg aqui. Então, finalmente, a nossa função geradora para o problema é o produto dessas 4 FIs. Né? Como elas são iguais, eu vou ter, na verdade, uma potência mesmo. Né? Eu vou ter F1 vezes a F2 vezes a F3 vezes a F4. O que eu vou ter aí, na verdade, vai ser uma potência dessa expressão toda.
eu vou ter uma superpotência aqui. Para simplificar um pouquinho, só vou escrever isso de uma maneira mais simpática. Então eu vou ficar com x na quarta. 1 menos x na 6 e 1 menos x na quarta. Isso ainda não está muito simpático. Isso ainda não está como eu quero. O que, que eu vou fazer aqui? Isso aqui não tem como expandir, né? Aqui, aliás, tem um erro aqui, ó. É menos 4. E não tem como expandir esse último fator aqui justamente por causa desse expoente negativo. Não posso expandir esse cara só como série de potências, mas isso não me convém. O segundo termo, que também está na quarta, ó, mais um errinho aqui, que também está na quarta potência, esse cara eu consigo expandir usando... Bom, tu pode usar o binômio de Newton para evitar um pouquinho de conta, né? Sempre ajuda. E esse primeiro termo eu não preciso fazer nada, x na quarta, não tenho o que fazer. Bom, eu vou fazer isso mesmo, eu vou expandir aquele segundo termo, porque é pouquinha coisa. É 1 menos x na sexta elevado à quarta, é pouca coisa, eu posso expandir esse termo. Claro que tu não precisa expandir se tu não quiser, né? Tu pode apenas usar, pensar um pouquinho e ver quais que tu vai precisar, mas a título de clareza nesse problema eu vou expandir. Vou ficar com x na quarta vezes 1 menos 4x na sexta mais 6 mais 6x na 12 menos 4x na 18 mais x na 24 vezes o 1 menos x na quarta na menos 4. Então, o que eu quero? Eu quero o coeficiente, o que eu quero é o coeficiente de x na 15. Em toda essa expressão. Por que x na 15? Porque lá no nosso problema inicial era 15. Ó. Eu quero o coeficiente de x na 15. E como é que eu vou conseguir o coeficiente de x na 15? Bom, aqui eu já tenho 4. Eu já tenho 4, falta 11, né? Então, se faltam 11 para o 15, eu já posso eliminar o x na 24 e o x na 18. Esses caras não vão aparecer. Já vão passar de 15. E o x na 12 também, ó, porque já vai passar. O 12 com 4 dá 16. Passa também. Só me interessam esses daqui, ó, com o 1 e o 4x na sexta. Então, com o 1, eu vou ter o x na quarta da primeira parcela, 1 do segundo fator. E o que eu preciso? Eu preciso do coeficiente, que eu não sei qual é, do x na 11, né? Para fechar 15, eu preciso do x na 11. Agora vamos fazer o que vai acontecer aqui se eu usar o menos 4x na 6. Então, eu vou ter o x na quarta, o menos 4x na 6, e mais um fator aqui, o 4 e o 6 somam 10. Eu preciso do coeficiente de x na 5. Não sei quanto que é o coeficiente de x na 5 ainda. Eu preciso calcular. Então, eu preciso do coeficiente de x na 11 e x na 5 desse cara aqui. Quando aí você vai usar um teorema que diz que o coeficiente de x na R desse cara aqui vai ser o que? Ele vai ser, o teorema diz o seguinte, que é o número binomial do 4 mais o R menos 1
R. É isso que eu preciso. É esse coeficiente binomial que eu preciso, né? Que seria, nesse caso, 3 mais R e R. Então é isso, o coeficiente de x na 11. O coeficiente de x na 11 vai ser o quê? Vai ser o número binomial do 3 mais 11, que dá 14. 11. Calculando isso aqui, e aí você pode usar uma simplificação lá de combinatória. Isso aí é o 14, 3, né? O coeficiente binomial do 14 do 3, que é 364. Qual é o coeficiente do x na 5, que é o outro que a gente precisa? Vai ser o número binomial, então vai ser 3 mais 5, que é 8. 5. É esse coeficiente binomial. Também é o mesmo do 8, 3, que dá 56. Essa é uma parte mais fácil da conta, eu vou omitir alguns detalhes. Bom, agora sim, finalmente nós vamos ter nossa resposta. Então, no lugar desse primeiro ponto de interrogação ali, eu deveria colocar o 364. E no lugar desse aqui, 56. Então, qual vai ser o coeficiente de x na 15 na expressão total? Vai ser 364, lado primeiro, 1 vezes 364, mais o coeficiente da segunda parte. Daí é 1 no x na quarta, menos 4 do x na sexta, e 56 do x na quinta. Multiplicando tudo isso e subtraindo, eu vou ter minha resposta, que é 140. Essas são todas as possibilidades de eu jogar 4 dados diferentes e obter soma 15. É isso aí. Obrigado. Tchau.